Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Top 10. Hoje estamos aqui, vamos falar um pouco sobre a nossa vida dentro do empreendedorismo, né, com a Jane Rosa, que é a Ed Sobreira, e o Cosme Cavalo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos começar pelo Cosme, né? Como foi o início da sua carreira, como tudo começou. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, eu me chamo Cosme Cavalo, né? Eu tenho uma bagagem dentro do esporte. Eu sou promotor de evento esportivo. Eu fundei, né, a Cavalo Eventos, né, que é uma pequena empresa de eventos esportivos, e no qual a gente vai fazer 7 anos de estrada, né, já realizando alguns eventos. Cada evento tem os seus altos e baixos, e a minha história é muito grande. Eu já trabalhei em obra, já trabalhei no salão de beleza, já tive loja. É muita coisa. Se for falar minha trajetória aqui, a gente vai fazer um podcast de 5 horas de relógio, né? Então a gente acaba resumindo um pouquinho para a gente antecipar. E o esporte, ele me trouxe muita coisa. Ele fez eu chegar aqui hoje, né? Estar aqui conversando com vocês aqui nesse podcast, né? O esporte, ele salvou minha vida, porque eu já bebi muito, não sabia beber. Tem pessoa que sabe beber, eu não sabia beber, né? Só que quando eu estava bebendo, eu dava crise de choro. Eu começava a chorar, eu começava a me cobrar o que eu sou hoje. Porque tudo isso aqui, eu sonhava com isso aqui, tudo. Quando eu estava bebendo, eu sonhava em ser um atleta, eu ficava me cobrando. Mas como assim eu quero ser um atleta se eu estou aqui bebendo? Eu estava ali bebendo ali com os amigos e eu dava crise de choro. Eu saía, disfarçava e começava a chorar. Aí o pessoal começava a me zoar. E eu ficava me cobrando. Então aquilo foi... chegou um ponto que eu desisti da bebida e fui para a academia. E antes de ir para a academia eu sonhava que quando eu ia para a academia eu ia chegar aqui, né? Então assim, a musculação e o esporte, ele me salvou, né? E vendo os vídeos do Arnold Schwarzenegger, as competições, aí eu me espelhava nele para competir, para iniciar no esporte. Aí eu iniciei. Só que eu não tinha nem um celular para eu ver os vídeos eu via pelo celular de um colega meu, não tinha. Mas Cosme, você gostava quando você era criança? O que te fez chegar aí nessa questão do esporte? O que era, quando você era criança, o que te motivou para você chegar até aí? Como que foi o comecinho aí, por que te levou até ao esporte? Quando eu era criança, lá na Bahia, né, a gente morava na roça, e eu já ficava querendo ser forte, já ficava querendo levantar peso, pegava um pedaço de madeira, uma pedra, e a dona Teresa, minha mãe, o pessoal ficava reclamando, porque o pessoal ninguém sabia o que era musculação, não sabia nada. E eu era pequenininho, um sarnento, do tamanho desse pedestral aqui, e eu ficava querendo ser forte. Meu tio era fortinho, gordinho, e eu achava que ele era musculoso, porque eu não entendia. Então, ou seja, isso está no sangue. Para ser um atleta, você também tem que nascer, né? Os atletas se identificam muito se ele assistir esse vídeo, né? Porque você tem que nascer, porque você vai passar por tudo isso, e por mais que você siga um outro caminho, mas aquilo ali vai ser passageiro. Logo, logo você vai achar a sua rota. Para quando você está perdido. Você está perdido, se você pedir informações, você vai se achar. Se você não desistir, você vai se achar. Você vai entrar errado, vai entrar na contramão, vai parar, vai voltar tudo de novo, e você vai se achar. E foi o que aconteceu comigo. Tive essa trajetória toda, quando eu era jovem, né, no início da minha carreira, mas eu já sabia que eu queria ser um atleta, e quando eu pisasse nos palcos, eu queria ser um empreendedor, eu queria ser um promotor de eventos, e quando eu ia nos campeonatos, prestigiar, algumas pessoas que eu falava assim, eu vou fazer um campeonato desse. O colega meu falava assim, eu não vou falar o palavrão que a pessoa... Porque nas câmeras não pode falar palavrão, hein? Que as pessoas dirigiam a mim e falavam como que ia fazer um campeonato daquele. Só que uma coisa é falar mais alto, não, você vai fazer. E aí eu coloquei o plano em ação e fiz. Se você pesquisar aí no Google aí, você vê uma trajetória muito grande. Com quantos anos você começou, o Cosme? Eu comecei a treinar, eu tinha 19 anos. Acho que eu tinha 19 anos.
E antes você disse que trabalhou em outras áreas também, você já conhecia de outros negócios, como que foi? Trabalhei em obra, trabalhei em tudo já, na verdade, né? Mas trabalhei em obra, já vinha andando do centro de São Paulo. Olha que eu trabalho com obra, viu? E eu falo, gente, na obra é o melhor exercício que você tem para fazer. Melhor que a academia, que área você quer ficar sarada, vai para a obra. Porque a obra você sobe e desce, Carrega peso, faz de tudo. Então lá você já estava motivando. Já fazia parte da sua história, né? Um pouco, já estava caminhando, já estava caminhando. 2 metros de areia pela escada. Eu acho que foi aí que surgiu a ideia do esporte. O desejo, né? Então, pessoal, uma bagagem muito grande. E assim, se você colocar o plano em ação, se você procurar pessoas boas para traçar esse caminho com você, você chega. E uma coisa que eu procuro fazer hoje é dar valor às oportunidades, né? Reconhecer os meus erros. Quando eu chego em casa, todos os dias, eu estou aqui nesse podcast agora, mas quando eu chego em casa hoje, 2 coisas eu vou fazer. Antes de eu tomar banho, eu faço um treino de pose, que a gente chama de guest pose. Todo mundo faz isso? Não, eu faço. Kiara também faz? Isso é normal do mundo de vocês? Isso aí é pra quem vai competir. Isso aqui, porque isso aí assim, são as poses que ganham ponto na Gente, para vocês entenderem, a Kiara é assistente do Cosme, trabalha junto com ele, então a gente vai estar focando mais ou menos nos dois, porque esse mundo do esporte, eu e a Jaque, nós não podemos. Eu sou de obra, eu não pego peso, mas eu sou da obra. Eu sou totalmente na área da estética, da beleza, então... Segmentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. As pessoas light e fitness são os dois aqui da mesa. E o esporte, a musculação, só para aproveitar que é um gancho aqui, ela melhora todo o seu desempenho, né? O meu melhorou. Você consegue se comunicar melhor, né? Porque eu sou nordestino, né? Eu sou um cara da roça, eu fui criado na roça, né? Eu fui criado longe da tecnologia, eu não tive infância, eu já passei muita dificuldade, quase já passei fome. Por que você não teve infância? Porque meus pais não tinham condições de... Você tinha que trabalhar desde pequenininho? Eu tinha que trabalhar. Só tinha uma roupa para mim e para minha irmã usar, né? Eu sou gêmeos, né? Então assim, só tinha uma roupa. Você é gêmeos? Não sabia. Sou. Da minha irmã de casa. Então só tinha uma roupa, então não tinha infância, não tinha muitas... não tinha as comidas que tem hoje, não tinha nada, entendeu? Era no meio da roça, andava descalço. O Cosme, o que você fazia de trabalho? Vamos pensar dentro do empreendedorismo, porque eu vou falar um pouquinho aqui. Desde criança, quando você tem isso, eu já tinha essa coisa de que eu tinha que empreender. Eu nunca pensei de trabalhar CLT, né, quando criança. E aí eu lembro que os meus pais traziam, sabe, de férias, essas coisas, uma caixa de sorvete. O que a gente fazia? Tinha que vender o sorvete. E isso, por mais que seja, hoje a gente pensa que não, é empreender. É fazer negócio. Me conta com o que você trabalhava quando você era novinho. E também, apesar de trabalhar quando era novinho, né, essa história de vida que ele tem, humilde, se foi isso que deu forças para ele empreender também. Para falar, não, eu quero fazer diferença, quero crescer, quero ser alguém na vida e poder dar um futuro para meus filhos, para mim mesmo. Né? Aquilo que a Jaque falou um dia desse, né? Tipo, a família, a Jaque falou que a família dela, todo mundo é empreendedor, né? Então assim, a minha família, a maioria de quase todos nós, trabalhamos por conta, né? Por conta própria, né? Tipo, então assim, eu trabalhei fechado só uma vez na vida, para mostrar que eu sou alguém. Trabalhei em um estacionamento de carro no centro de São Paulo, na Praça da Sé, trabalhei 9 meses. Mas eu tipo, antes de eu iniciar a equipe Cavalo Eventos, né? Antes de eu começar a iniciar os eventos, me tornar um promotor de evento esportivo. Eu trabalhei 9 meses de carteira fechada. Só que eu sabia, eu me dedicava no estacionamento, isso é fato, porque eu era o único que fazia o meu trabalho, fazia a minha parte. Eu adquiri alguma experiência, algumas amizades muito boas, né? Mas sabe quando uma coisa falava para você que você poderia fazer uma outra coisa? Então eu saí daquela zona de conforto e fui trabalhar por conta. E fui iniciando a minha carreira, pedindo uma oportunidade dentro de uma academia, a Academia New Sport Base, né?
que me deu a oportunidade para eu iniciar a carreira de promotor de evento esportivo. Ela me deu a oportunidade. Mas eu fiquei durante um ano, trabalhava com os outros. Quando eu já queria trabalhar, iniciar, ser um promotor, fazer os eventos e tal, trabalhar com isso, eu ficava pensando, e agora? Como que eu vou fazer? Aí eu pensava assim, poxa, e agora? Para mim entrar, pegar um teatro, uma estrutura. Só que a academia, a New Sport Base, é uma academia pioneira lá na região, existe até hoje, né? O proprietário é meu colega. Ele que me deu a oportunidade, mas eu fiquei um ano no pé dele, todo dia. Deixa eu fazer o evento, deixa eu fazer o evento, deixa eu provar o que eu sou capaz de fazer. Esse foi seu primeiro evento? Foi o primeiro evento. Aí eu fiquei durante um ano pedindo para ele deixar eu fazer o evento ali dentro da academia, iniciar ali. Aí um dia ele, ok, tá bom, Cavalo, faz o evento. Aí eu comecei. Foi assim que surgiu a Cavalo Eventos? A Cavalo Eventos, foi. Aí eu fiz o primeiro evento dentro da academia. O segundo evento eu já fiz num teatro, né? E por aí por diante. E aí eu não parei mais. Aí eu fui para um endereço diferente, no qual já fizemos um evento. Cada evento tem a sua estrutura, tem o seu diferenciado, né? Isso quem trabalha com evento sabe, né? Tem todos os seus altos e baixos, né? Sim. Então, se você quer alguma coisa, o porquê que você quer? Você precisa mostrar que você está capacitado de fazer acontecer. Porque é muito fácil chegar aqui e falar assim, me dá esse prédio para mim. É muito fácil eu falar para você. Mas o porquê que você quer? Por que você merece esse prédio? E para cuidar desse prédio, desse patrimônio? Tem um monte de imposto para pagar. Todo dia chega mais boleto. Então, tem que ter o seguinte... Então, assim, tudo na vida da gente, eu falo sempre, tem que ter um porquê que você quer. Então, se você quer alguma coisa, você tem que pedir e convencer essa pessoa que você é capaz de fazer. Hoje as pessoas fazem diferente. Antes de chegar para oferecer uma proposta, já te pede dinheiro. Aí você fala assim, poxa, agora, eu quero ver primeiro o seu serviço. Porque quando alguém contrata a gente para trabalhar, a gente tem que trabalhar um mês, mostrar serviço, produzir e depois a empresa vai lá e te paga. Só que a grande maioria não, ele é focado em quanto que ele vai ganhar. O porquê que você quer ganhar? Se entrega. Sim. Faz o seu melhor, é o que eu falo para os atletas todos os dias. É aquela questão, né, de buscar a oportunidade, né? É o que eu falo para os atletas todos os dias. O esporte, ele me trouxe aqui. E daí, eu iniciei como promotor de eventos, competi e tal, né? Tive foi muito rápido as minhas competições, né? Foi 4 competições, mas subi em um campeonato, na outra semana eu tinha um outro, aí eu encerrei a carreira, né? Aí não deu mais para competir, tinha que ou uma coisa ou outra, né? Porque 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo talvez não dá muito certo. Já viu aquele ditado antigo? O time que está ganhando não se mexe. Então, se isso aqui está indo bem, esse papo da gente está fluindo, está legal, ok. Se não tiver bom essa conversa aqui, é melhor um da gente se retirar. Eu estou aqui com vocês aqui. Se o ambiente não começar a ter problema, é muito fácil. Só de eu brigar com você ou com ela, eu me retiro. Dá licença, estou me retirando. É fácil. E as pessoas não sabem fazer isso. Espera primeiro acontecer um problema para depois sair, mas já é tarde. Você poderia ter evitado. Então a gente tem essa opção de se livrar, de evitar de alguns contratempos, né? E aí, pessoal, eu tenho uma bagagem muito grande, não dá nem para falar aqui. A gente tem que fazer vários podcasts, a oportunidade não vai faltar, mas minha bagagem é muito grande, eu já fiz muita coisa. Já tive loja, já tive academia. Academia que olha só que interessante, eu vou resumir para você rapidinho. Academia que eu tinha um salão de cabelo, um salãozinho muito simplesinho, muito pequenininho. Que quando eu ganhava R$30 por dia, eu acho que era R$6 o corte de cabelo. Quando eu ganhava tipo R$30 por dia, era a maior alegria. Que eu saía do salão, passava eu passava no açougue, comprava tipo um frango, ou então eu comprava uns pedaços de frango, eram uns miúdos de frango. Eu comprava. E levava para casa, porque eu tinha família, eu tinha filho, né? E aí o meu salão de feito academia. E eu era apaixonado por aquilo, só que eu falava, poxa, não adianta eu pagar um mês, olha a noção.
Não adianta, eu não posso ir para brincadeira. Eu sabia que quando eu entrasse na academia, já estava tudo ali, o projeto estava na cabeça. Assim, ó, quando eu entrar na academia, eu quero ser um atleta. Eu quero fazer o que o Arnold faz, eu quero fazer um evento, eu quero ser um empresário. Eu pensava assim. E isso eu coloquei em prática. Na verdade, hoje você tem 2 caminhos aí, né? Um você seguiu como atleta autônomo, você de você mesmo, e depois você como empreendedor e sócio fundador da Cavalo Eventos. Sim. Mas aí eu já tive bastante, às vezes eu tenho bastante coisa, né? De uma parceria, algum negócio que eu, assim que posso, eu gosto de fechar parceria, né? De direcionar aqui, tipo, por exemplo, é como se eu fosse um caçador de talento. Por exemplo, está aqui a Ellen. Se eu gostar do perfil dela e eu ver que vai rolar uma parceria, e eu puder, eu posso fechar alguma coisa com ela. Eu posso, sei lá, injetar uma grana, montar um projeto, né? E eu já fiz muita coisa, né? Então, como eu falei aqui, não dá nem pra gente fazer um podcast, não dá pra nada, né? Tem que ser um ano de podcast todos os dias. Já pode escrever um livro, né? Já dá pra escrever um livro. Já pode escrever um livro. Uma coisa que o Cavalo falou, assim, que eu estava observando na vida de quem empreende, principalmente quem vem empreendendo, assim, que começa do nada, do zero, é a tal da palavra, o não nós já temos. Que é o que exatamente. Ele já fez muito, né? E o que eu já fiz também, né? Que ele foi lá, ele buscou a oportunidade lá na academia, né? O não ele tinha, ele foi atrás do sim. E essa persistência, essa insistência é que faz a diferença também no mundo do empreendedorismo, que isso já aconteceu muito comigo. Também já empreendi em várias áreas. Uma delas foi quando eu tive muita dificuldade de conseguir um emprego também, tinha 2 filhos, né? E aí fui pra rua vender bolo. Né? E eu não pensava assim, vou só ali vender um bolo. Eu já pensava assim, não, eu não quero só um bolo não vai mudar minha vida, eu preciso vender muitos bolos. Né? E comecei a vender bolo na rua e assim, às vezes cansada, meus filhos comiam bolo o dia inteiro porque não tinha que dar pra eles, que eles iam junto comigo no carro, é uma loucura, gente. Mas era aquilo que ia sustentar, a fonte que eu achei, né? Que eu podia começar do zero, mas eu não parei por ali, eu tinha que ir, vender o bolo e buscar outras fontes. Eu tinha o desejo também de montar coffee break para empresas, então assim, eu já ia com aquele pensamento, né? E um pouquinho do que ele falou, de buscar oportunidade, de você querer mostrar o que você faz para você ter uma oportunidade. Foi um belo dia que eu estava vendendo bolo, já cansada, com os meus filhos ali comendo bolo também o dia inteiro comigo. E eu falei assim, cansada, mas tinha ali uns 10 bolos, umas tortas que eu fazia também. Isso porque eu não dormia, hein? Passava a madrugada fazendo bolo para vender de manhã. E isso, assim, foi mudando a minha vida de uma tal forma que eu comecei já, dali eu fui pra maquininha, da Cielo, já sei, o pessoal que tinha LVR. E aí um belo dia eu entrei numa faculdade, que nem podia entrar, porque a maioria dos lugares você não pode entrar, você tem que entrar de uma forma muito discreta, né? Que muitas das vezes o vendedor ambulante, o vendedor que está ali com a sacolinha, ele não é muito bem visto pelas empresas, dependendo da forma que você aborda, que você entra, né? Então, assim, eu entrei, falei para segurança que eu precisava fazer minha matrícula. E chegando lá, eu conversei com a secretária, né? A secretária falou pra mim assim, oi, pois não, né? O que você deseja? Aí eu falei pra ela, olha, eu tô aqui com uns bolos, ela não deixou eu terminar de falar e falou assim, só um minutinho, pode esperar. Senta ali e espera que tem um rapaz aqui que tá querendo falar mesmo, realmente com alguém que faz essas coisas. Você faz café da manhã, coffee break? Eu falei, sim, faço. Na hora, né? Nem fazia ainda, mas já tava dentro dos meus planos, né? E ali eu fui buscar o sim, né? Porque eu não já tinha. Então eu sentada ali, eu lembro como se fosse hoje, sentada com a sacolinha ali na mão, esperando com as tortas, alguns bolos, né? O rapaz do financeiro que era responsável me chamou. E ele falou assim, é você que faz coffee break? Eu falei, sim. É que na nossa faculdade, né, nós estamos precisando servir alguns café da manhã para alguns professores. E nós estamos sem fornecedor no momento. E eu falei, não, tudo bem, eu trouxe aqui algumas amostras do que eu faço, né? Esqueci um pouco. Eu trouxe aqui algumas amostras, eu queria que você experimentasse. Tudo bem, pode deixar aqui. Eu deixei uma torta, deixei um bolo. E assim eu fechei um grande negócio. Comecei a servir todos os dias a faculdade, os professores, e não parou aí. Servi os professores, servi outras unidades também. Então assim, eu fui atrás do sim. Né? Eu poderia ter ido para casa com aqueles bolos, falar, não, acabou por aqui. Mas eu falei, não, eu vou adiante, eu preciso entrar nessa faculdade, eu preciso buscar o sim lá. E assim foram vários outros contratos que eu fechei.
em recepções, levando bolo para amigas que, já que eu quero um bolo, comenta. Eu quero um bolo também agora, cadê? E aí, sabe assim, pessoas, porque assim, a oportunidade, gente, ela tá onde a gente menos espera. Por isso, faça sempre o seu melhor, aonde você estiver. Porque se você fizer o seu melhor, eu tive e tenho muitas experiências disso. Né? Eu tava ali com um bolo na recepção para entregar para uma amiga, muito longe, inclusive, nem valia a pena, mas eu falei, não, eu preciso, né, vou atender ela. E tava uma promotora de treinamentos do meu lado, falou, nossa, que cheiro bom, é um bolo? Eu falei, então deixa eu, posso ver? Pode. Nossa, que bolo cheiroso, você faz kit para treinamento? Eu falei, faço. Aí eu fechei outro contrato. Então assim, se eu não tivesse sido bem apresentável, ela nem imaginava que quem fazia aquele bolo era eu. Eu era só uma pessoa que estava representando a empresa. Então assim, fechei também com essa empresa. Então assim, a gente tem que ir atrás do sim, porque o não nós já temos, e precisamos também sempre acreditar, não importa onde, faça o seu melhor, porque se você fazer o seu melhor, a oportunidade ela tá ali, a gente menos espera, ela vem. Como muitas outras histórias que, né, a gente vai contando aqui, vai se lembrando. Uma vez eu fui para uma loja, aconteceu há pouco tempo, comprar uma bota. Eu vou comprar uma bota, né, tá frio, quero uma bota. E chegando lá eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, inclusive as vendedoras, já fui oferecendo meu serviço, que hoje é o mercado da beleza, né, eu vivo disso, então eu respiro isso, né, e vivo isso 24 horas, então não tem como não falar onde eu estiver sobre o que eu faço hoje, né. E eu conversando com a gerente, ela me ofereceu uma proposta, né, eu falava para ela que meu sonho era, ainda não dava aulas, né, então meu sonho era dar aula, e aí ela falou, olha, eu tenho um espaço, né, vi o seu potencial, vi que realmente você tem o desejo, né, falei para ela, olha, eu já dou aula em algumas escolas, mas eu quero fazer um projeto para mim em particular. E ela olhou para mim e falou, eu tenho um espaço para te oferecer e você não vai pagar nada por isso. Você tem o desejo de você dar os seus cursos, né, porque eu falei para ela, olha, o meu maior desejo é transformar vidas, né, através dos meus cursos, é poder mostrar para as pessoas que é possível elas mudarem de vida, ver mulheres transformando. Então, através daquele meu depoimento, naquela conversa, comprando aquela bota, ela me deu uma oportunidade que eu jamais imaginaria. Então, faça sempre o seu melhor, viva aquilo que você realmente faça com muito amor, que a oportunidade vem, né? Eu sempre penso, por exemplo, o melhor network é aquele que você está sem esperar. É. Se você vai pensando, eu preciso ir falar com aquela pessoa porque tem negócio, às vezes não acontece, mas quando você não imagina, acontece. Tem negócio. E o que eu acho que é bem interessante de tudo isso que a gente falou, eu acredito muito nisso, e eu acho que ser empreendedor está na veia. Não é uma questão de, por exemplo, não é fácil. Você pode realmente, né, ser preparado para isso, ser treinado para isso, mas ser empreendedor realmente é algo que está... o bichinho tem que te picar. Tem que te picar. E é por isso que eu te falei, quando criança, porque se você perceber, e aí, né, desde o início da tua vida, você vai começar a olhar e você vai te falar que aquele caminho te jogava para que você fosse empreender. Ele falou, né, o Cosmo falou, olha, eu tive carteira assinada uma vez só na minha vida. Gente, é muito difícil de empreendedor. Por quê? E às vezes é inconsciente, você não consegue perceber isso. Para você é difícil você estar preso dentro de um lugar. Para você é difícil ter que bater cartão. Exatamente. É difícil você ter as responsabilidades. É difícil. Não é que, por exemplo, você é insubmisso, não é porque tá fora. Você é, por exemplo, o passarinho que quer voar. O empreendedor, comigo já foi assim, né? Tudo ele vê um negócio. Oportunidade, dentro disso, o que eu posso fazer? E é real. Eu, por um momento da minha vida, eu imaginava isso. O Cosmo foi só uma carteira, né? Eu tive duas. Porque eu não conseguia parar em uma empresa. Eu falava, não. Eu sentava numa empresa no primeiro dia, mas aquele prédio ali, eu posso fazer alguma coisa ali. Mas eu não tô me sentindo... Eu trabalhei mais que minha mãe falava, minha mãe falava, Jaqueline, você é muito inquieta, você acabou de entrar na empresa, já quer sair? Mas mãe, eu não sei, alguma coisa. Eu até trabalhei bastante, porque na minha família, meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai é bem parecido comigo, eu sempre tenho ele meio como que espelho, assim. Então ele sempre empreendeu, ele também veio do Nordeste com 18 anos, já chegou aqui em São Paulo, não queria trabalhar. Então, né, tem aquela questão, né, o pessoal vem, o que vai fazer? Ele não, ele queria ser patrão, não dava pra... Então eu cresci vendo meu pai sempre empreender. E aí eu tinha essa questão de falar assim, eu não quero trabalhar na empresa do pai, porque eu já não queria ficar muito debaixo disso. Então eu fui trabalhar no mercado, eu trabalhei bastante assim. Eu trabalhei uns 5 anos, 6 anos CLT. Comecei, na verdade mais até, eu comecei a trabalhar com 15 anos. 15 anos. Naquela época, né, eu já cheguei a carteira com 14 anos de trabalho, e aí eu fui tirar, e aí com 15 anos eu fui contratada, fui ser estagiária da Caixa Econômica. E aí
Então, mas gente, tava no sangue. Eu não era estagiária, eu não queria ficar lá na porta. Entendeu? Atendendo. Não, eu queria estar. Tinha alguma coisa te Não, incomodando. eu queria ser gerente já do banco. Imagina, eu queria ficar. Eu era estagiária, ganhava R$380. Era pra eu estar lá, tipo, senhor, o que eu posso te ajudar? Eu não queria ficar lá. Se fosse pra ficar lá, eu ficaria frustrada. E aí eu fui para uma agência que era aqui no centro empresarial. Então era uma agência um pouco mais elitizada. E aí o gerente, eu lembro que meu pai, né, foi lá junto comigo, ele super se apresentou e falou, não, eu vou cuidar dela. Eu até lembro, ele chama o senhor Leone, acho que não sei nem, né, mas o pai dele... Leona? Leone. Ah, Leone. E aí ele foi, me tratou assim super bem, falou, não, você vai ficar aqui, vou te ensinar. Aí eu sentei dentro, já ia fazer a abertura de contas, já não era mais o estagiário da porta. Fui começar a fazer, e aí pra mim já era negócio, entende? Então eu já me sentia super, tipo, importante. A executiva, a gerente do banco. E aí, ali estava um pouco mais 15 confortável, já né? tava, Ali já estava mas mais... eu já estava pensando, porque nesse momento da minha vida eu não queria tanto ser dona de empresa, mas eu queria ser a executiva. Então eu trabalhava muito em prol disso, queria ser executiva. Só que tudo, que daí é o bichinho que já tinha ficado, tudo pra mim era pouco, ainda faltava mais. Então, ok, eu já estava lá, mas falava, já não tô mais tão feliz. Quero mais. Já está me incomodando aqui. Aí fui para uma outra empresa, porque daí eu já não queria ser mais estagiária, eu já queria ser funcionária, né, ter um cargo melhor. E aí o meu objetivo nessa época era ser executiva de negócios. Até que então, eu trabalhei numa empresa multinacional que a Bradesco comprou uma empresa do grupo. E aí eu fui vendida junto. E aí eu fui o quê? Ser executiva de negócio, porque daí eu trabalhava com os executivos, os diretores da Bradesco Saúde. Então fiquei, eu acho que mais ou menos uns 4 anos lá, me matando, porque eu sempre fui muito intensa nisso. Acho que o empreendedor é isso, o Cosme também. Se eu tiver que trabalhar das 7 horas da manhã até a madrugada, sim, não tem problema, eu tô lá. Isso é principalmente quando a gente ama o que faz, né? Principalmente a gente ama o que faz. Você não trabalha mais. Como eles falam aquela frase, né? Quando você descobre... O trabalho já não é mais trabalho, já não é mais trabalho. Prazer, ele faz parte da tua vida. Prazer. E aí eu lembro que, eu era muito dedicada, trabalhava, levava aquilo como se fosse a minha empresa mesmo, sabe? Fazia negócios, tratava como se fosse a minha empresa. E aí depois eu vim, depois eu ainda saí do banco, porque eu estava olhando financeiro. Eu falava, gente, como eu não ganho bem, né? Que absurdo. E aí eu fui comprar um apartamento, eu te falei que fui corretora, né? Fui comprar um apartamento, vi o quanto que o corretor estava ganhando. Eu falei, o que eu tô fazendo? Moço, o que o senhor estudou? Ele falou, não, eu não estudei, só tirei o Cresce. Eu falei, oi? Quantos apartamentos desses você vendeu? Ele, 10. Aí eu vi o quanto que eu estava assinando do cheque, falei, desses 10? Eu falei, não acredito. Quer que eu tô gastando aqui? Eu falei, não, na hora, na mesa eu falei, quero ser corretora, quero ser igual a você. Você sabe que eu também já fui pra essa... Na hora, eu falei, eu quero ser corretora igual a você. Aí o advogado sentando na mesa falou assim, olha, não é esse mundo tão perfeito do jeito que ele tá falando, não. Acho que o cara tinha mais ciência da vida, né? Sabia um pouco mais que era mais embaixo. Mas é o seguinte, não né? sai do seu trabalho, vem trabalhar aqui de final de semana só. Muito bom. Você sabe uma coisa que eu falo sempre? Tipo, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu vejo muito, principalmente os jovens. Hoje o ser humano, ele só reclama do dinheiro. Que ganha pouco, não sei o que, ok. Tudo bem. Mas o que você faz para você ganhar muito? Quer ganhar 10 mil? Tem que pagar pelo preço. Quer ganhar 15? Trabalhar mais. Quer ganhar 20? Vai sair daqui desse podcast, não vai para casa não. Vai virar a noite trabalhando, correndo atrás dos seus objetivos. O ser humano, quando ele chega em casa, na maioria, chega em casa do trabalho. Um indivíduo jovem. Ele chega em casa do trabalho, ele trabalha numa empresa 5, 6, 7 horas, não sei qual que é a carga horária, porque eu estou sem serviço. Eu não tenho horário, né? Agora eu salário que eu quero. Então, aí o que acontece? Aí, tipo, quando o ser humano, a grande maioria chega em casa do trabalho, o ser humano cheio de saúde, cheio de força. Ele chega em casa, toma um banho, ele pega ali o celular e vai ali. Ele não serve mais para nada. Se precisar, fala assim, oi, tudo bem? Tá, eu estou em casa. Ah, vamos fazer isso. Ah, não vou não. Cheguei do trabalho, cansado, não vai. Mas aí fala, aonde você vai chegar? Né? Então, deixa eu explicar. Aonde você vai chegar? As pessoas que têm uma estrutura financeira, eu falo porque eu conheço muita gente que tem uma estrutura financeira. E essas pessoas, e eu tenho a oportunidade, essas pessoas falam assim, cara,
Eu trabalho 24 horas. Amanhã é feriado, se brincar, eu vou trabalhar duro. Já viu aquela motivação? Águia voa com águia. Águia voa com águia. Elas voam lá em cima. Elas não voam com pombo. Não voam. Então, cobra atravessa o rio para andar junto. Teve uma vez que uma pessoa falou assim para mim assim, estava eu ali, no início da minha carreira. Aqui, ó. No tal do Zap Zap. Aqui. Aí ele chegava e falava assim, cara, mas eu não entendo. Como que só você e meu irmão que conseguem pagar as contas de casa e ganhar dinheiro focado no celular? O que vocês fazem? E esse cara que me chamou a atenção, esse cara tem uma estrutura financeira e profissional muito grande. Um cara de qualquer pessoa se espelhar nele, que é um tal de um exemplo. Né? Ele falou assim para mim assim uma vez, cara, você tem certeza que as pessoas que você está dando importância aí é pessoas que vai te levar em algum lugar? Porque tem amigo e tem aquele amigo que pode ir em boteco. Aquele amigo que te chama para passear final de semana para gastar o dinheiro. Então, quando eu fui fazer uma correção na minha vida, eu estava secando gelo. Um monte de gente que eu estava ali conversando, não ia me levar em lugar nenhum. Mais fácil, num lugar errado, não ia dar em nada. Foi aonde eu parei para pensar, cara, mas como assim, tá certo? O cara falou assim, se eu pegar seu celular aí, eu te mostro tudo errado que tu tá fazendo. Tudo errado. E você quer saber quem eu sou? Eu sou isso aqui, ó. Eu já falei isso para vocês. Abri uma conta bancária, assim, quanto que tem aqui? Sabe aquele imóvel meu lá, que você conhece? Eu falei assim, vale X. Sabe isso aqui? Vale X. Foi um ponto de eu chegar e falar assim, cara, isso está errado. Vou começar a fazer uma mudança. E fiz uma mudança. Só que as pessoas não sabem cultivar essas áreas quando ele encontra. Por exemplo, todos nós temos problema. Eu não posso chegar aqui com o meu problema e descarregar em você. Porque eu acabo perdendo você. Você fala assim, poxa, esse cara só me traz negatividade. Então, e tem pessoas que é profissional, ele não joga o problema dele em mim. Então, a gente que precisa dessa oportunidade, quando você encontrar alguém, você tem que saber, você tem que estar preparado para lidar com essas pessoas. Essas pessoas têm confiança em você. Porque você só traz negatividade. Por que você não chama a pessoa para dar um bom dia e tentar, falar assim, vamos sentar para uma reunião? Vamos montar uma empresa grande? Vamos trabalhar de sol a sol? Vamos trabalhar duro? Enquanto a gente tiver força, vamos fazer? Ninguém quer fazer isso. A galera dá valor a você, porque você agora é o que você é. Mas no início, quando você era aquela mocinha lá, moreninha lá atrás, há quantos anos atrás? Só uns 5, né? Porque eu sou super nova, quantos anos atrás? Não tem tantos anos atrás assim. Não, só um pouco, né? Tá. É poucos anos. É poucos anos, né? Não tem muitos anos atrás. Nova demais, né? Tá bom. Estou no começo da vida. Eu estou no começo da carreira ainda. Sabe o que uma pessoa me ensinou? Um colega me ensinou assim, você quer expulsar pessoas negativas da tua vida? Chega pra ele e fala assim, conta uma história triste. E eu já peguei um monte de gente na piada. Um monte. Neguinho meteu marcha. Sabe o que eu fiz? Livramento. Chega uma pessoa e fala assim, amanhã, nossa, tô cheio de problema, tô sem dinheiro. Inventa um monte de uma mentira mentira, não estou aqui incentivando mentira, uma mentira do bem. Para você atestar quem é aquela pessoa que está ali com você. Porque tem pessoa que está aqui com você, enquanto você é isso aqui. Quando você fracassar, neguinho mete marcha. Então é nessas horas que você sabe quem é a pessoa. Fala assim, fulano, me ajuda aqui. E essa Mas pessoa... eu acho que assim, a gente não pode viver, talvez, pensando nesse sentido. Porque você tem que transbordar. Sim. Porque a vida é isso. Quanto mais você dá, mais você recebe. Sim. E aí não importa se o outro vai estar lá só para te sugar. Transborda. Entendeu? A fonte tem que ser inesgotável. Eu vou falar uma coisa para você, de experiência própria. Quantas pessoas, no início da minha carreira, colega meu, que treinava comigo, que conhece toda a minha trajetória, que quando eu montei o meu projeto, que fui, e os caras não foi, os caras acabou ficando meio que de mal de mim. Só que agora, os caras estão chegando.
querendo saber do podcast, querendo saber disso, querendo participar, querendo isso, querendo aquilo. E agora? Eu fico me perguntando. Transborda. É pessoas que. É pessoas oportunistas? É pessoas que você deve trazer para dentro da sua casa? Ou não? Porque lá atrás, no início, ninguém te deu nada. Acho que você precisa ter um pouco de... E aí, né, o ser humano. E aí você vai ver que o empreendedor é muito disso. Porque as pessoas, isso é tendência do ser humano. Todo mundo quer estar bem de quem está... estar do lado de quem está bem. O que você precisa é, talvez, não ser... deixar que as pessoas te usem. Entende? Você deixar que as pessoas te usem é uma coisa, você transbordar na vida do outro é outra. Sim. Porque tá tudo bem, por exemplo, as pessoas podem estar aqui e eu vou te ofertar e te oferecer o que eu tenho de melhor e você vai poder entrar, me sugar e receber e ir embora. Eu continuo tendo o que eu tenho de melhor. Eu não vou dar tudo o que eu tenho e fico sem nada, desprotegido. Mas você vai, né, o copo. Quando o copo transborda? Quando ele tá cheio. Então você nunca vai ficar vazio. Isso, pra mim, é uma lei da vida. Quando você tem para receber, você transborda. Então não importa. Você entende? E de verdade, eu sempre digo assim, não importa se a pessoa está aqui porque ela está interessada em tal coisa. Se eu tenho alguma coisa para oferecer, o que você precisa? E eu não sou uma pessoa de dar dinheiro para os outros, hein? É muito difícil, tipo, eu dar dinheiro. Vem aqui, tipo de dinheiro emprestado. Não sou esse tipo de pessoa. Mas o transbordar não está só nisso. O transbordar está em, às vezes, você dá uma palavra, você dá um incentivo para outra pessoa, é você abrir a oportunidade. Porque alguém fez isso com você. Você não chegou até aqui hoje porque você... É que às vezes a gente não percebe isso na vida. E na caminhada, na tua trajetória, a gente vai falar o próximo... Sempre alguém vai doar, né? Alguém precisa dar. Essa é a lei da vida. Mas me deram no momento que nós fomos buscar... Para eu estar aqui, me deram a oportunidade. Alguém te deu, não é? Imagina se essa pessoa falou assim, nossa, ele estava lá do meu lado e ele quis só se aproveitar de mim. E no momento que nós fomos buscar o sim, alguém deu oportunidade. Alguém falou sim, alguém te deu oportunidade. Alguém abriu a porta. Tem que ser um ciclo. Tem que ser um ciclo. É por isso que eu decidi ensinar. Para doar aquilo que eu recebi, aquilo que eu sei, né? Para transbordar. Pra quando eu entendi que a vida era assim, eu preciso dar para receber, precisa ser uma corrente de idas e vindas, então eu falei, não, eu preciso doar para que... Porque teve uma hora que eu falei assim, não, o que eu sei, alguém mais pode saber, alguém mais pode ser abençoado. E quando eu descobri isso, eu comecei a doar, então eu só... Eu vou te falar dentro do empreendedorismo. Se você for um empreendedor e você não souber dar, desculpa, tá errado, tá no lugar errado. É verdade. Porque você ser empreendedor, você ter uma empresa, você ter negócios, é você cuidar de outras pessoas. Não tem outro sentido. Muitas pessoas podem virar e falar o seguinte, puxa, eu faço pelo dinheiro. De verdade, se você for fazer pelo dinheiro, você não... Porque muitas vezes, e eu acho que a gente vai passar para o próximo tema, qual é a dificuldade de você ter empreender? Não é uma coisa simples. Por que você paga o preço? Porque se for só pelo dinheiro, primeiro passo, quando você vai começar a empreender, o que você precisa fazer? Pôr dinheiro no negócio. Pôr dinheiro. Você não vai receber. Que garantia você tem que você vai receber de volta? Não tem. Pode ser que o seu negócio dê errado. Tem que ter coragem, né? Tem que ter as caras, né? Você tem que ter as caras. O que isso está relacionado? Com pessoas. Exatamente. Entende? Por exemplo, Ser humano é fácil. por que eu teria que abrir uma empresa desse tamanho? Eu investi, posso perder tudo. Mas o que isso está relacionado? Ao meu prazer de fazer pelo outro. Exatamente. Entende? Então, assim, eu gosto de fazer. E aí está dentro do meu negócio. Eu ganho dinheiro para isso, ganho dinheiro para isso. Mas está relacionado ao que eu faço pelo outro, qual a responsabilidade que eu tenho sobre a vida do outro, quantas pessoas eu tenho debaixo de mim. Hoje mesmo, por exemplo, o meu maior encargo hoje dentro da empresa é eu preciso trabalhar. Porque isso aqui tem que acontecer. Chegando no dia do pagamento, eu tenho tantas pessoas. Hoje a gente deve ter aqui dentro da empresa mais ou menos umas 60 famílias, são 60 funcionários. Se essas pessoas chegarem no dia do vamos ver e não tiver o salário dele, o que acontece? Então, a minha maior responsabilidade não está comigo, com a minha casa, está com as pessoas. Entende? Então, é o outro. A minha maior responsabilidade está em servir o meu cliente. Está relacionado a pessoas. Exatamente. Mas é o que eu falo sempre para a Kelly, que a Kelly é também bem próxima a mim. Eu me preocupo com o desenvolvimento, com o desempenho das pessoas que estão do meu lado, né? Que eu fico sempre, tipo, cobrando, cara, faz isso aqui, né? Faz isso aqui. Porque assim, eu falo, se eu estiver mentindo, você pode me desmentir aqui, ao vivo aqui, ó. Só quem pode te desmentir. Eu quero entregar resultado
A minha meta é entregar resultado às pessoas que estão comigo, que têm algum vínculo comigo. Eu me preocupo muito com isso. Tipo, quando as pessoas entram na minha vida, eu estou vendo como você está hoje. E eu vejo, fico olhando como as coisas estão acontecendo para você. Já viu aquele ditado? Me diga quem tu anda e quem tu és. E aí, a pessoa que quer entregar resultado vai vendo, vai providenciando algo que fique bom para você ir crescendo. E não trazer transtorno, trazer problema para você. Então eu me preocupo muito e eu cobro muito as pessoas. Aqui a Elia, ela já me conhece já há quase 3 anos, né? Cobra não. Cobra não. Eu vou na casa dela. Cobra, vai lá em casa. Cobra. Conversa de um lado, conversa do outro. Cobra. Calma, tô trabalhando isso aí, tô trabalhando, estamos aí na luta. E ela desenvolveu muito, tipo, na academia mesmo. Aqui a Elia, tipo, ela desenvolveu muito. Aprendeu o nome das máquinas, aprendeu o nome dos exercícios. Eu cobrava para ela, falava assim, que um dia você não vai encontrar ninguém, você vai treinar sozinho, talvez você não vai ter eu para treinar com você a vida toda. Então, eu me preocupo em você aprender, fazer isso aqui correto, executar correto, para você ter resultado. E as pessoas te olharem e falar assim, nossa, que legal, está fazendo certinho, os profissionais olhar e ver um aluno exemplar. Então, eu me preocupo muito com isso. Tipo, eu não quero ver, tipo, hoje eu não estou treinando com ela mais, né? Por via da correria. Mas eu não quero ver tipo, ela fazendo tudo errado. Porque se você está fazendo tudo errado, nós aqui somos parceiros, né? Amigos de negócio e tal. Mas se você estiver fazendo errado, as pessoas falam assim, a Jane é da equipe tem parceria com o cavalo, tem tal, enfim. Então eu quero ver você ter resultado, né? Eu quero ver você progredir. Então eu me preocupo muito, eu cobro muito para a Kiaela, eu cobro muito para todo mundo. A Dari, tem uma pessoa que trabalha comigo, a Dari, já há muitos anos, né? Acho que a Dari já tem uns 5 anos, eu nem sei. Aqui de fora eu sou ruim de conta, eu nem sei. Quando a Dari entrou na minha vida, a Dari tinha... Não, eu vi, pode perguntar para ela, eu falo isso sempre nos campeonatos. Eu vi o talento na Dari, a trabalhar como, na parte de organização do evento, eu vi o talento nela. Nessa época eu mexia bastante com o tal de Facebook. Sabe o que é Facebook? Sabe? Eu sou dessa geração. Hã? Eu sou dessa geração. Então, Facebook é um tal de aplicativo que o pessoal tem aqui no celular. Aí eu conversava com a Dari pelo Facebook. Aí eu convidava ela para trabalhar comigo. Aí ela falava, não leva jeito, eu não sou atleta e tal, mas eu via nela. Eu falei, mano, essa menina tem que trabalhar comigo, eu preciso dela urgente. Só que quando eu falava para algumas pessoas, tipo, por exemplo, eu mesmo, eu quero trabalhar com você, eu quero que você me dê a oportunidade de trabalhar com você. Mas quando eu falava para as pessoas falavam assim, cara, mas nada a ver e tal, as pessoas tentavam destruir a parceria minha com a Dari. Mas nem assim, eu não estou aqui para ouvir fulano e ciclano. Eu estou aqui para ouvir eu mesmo. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Para mim falar uma coisa, eu tenho que ir lá e ver realmente. Mas a via ali está fechada, a avenida está fechada. Como que eu vou acreditar que está fechada? Se eu não vi, se você estiver mentindo, porque existe a infeliz da mentira, e se você estiver mentindo? Então, eu sou um tipo de um cara meio marrento, mas sou uma pessoa flexível. Mas eu vou lá e ver. Não. Por que eu devo acreditar em mim? Entendeu? Então, e hoje a Dari tem, acho que mais de 200 mil seguidores. A Dari hoje é musa de não sei o quê. Musa, mas só que a Dari é esforçada. A Dari, quando eu vi a Dari me fazendo todo dia, me ligava, me mandava mensagem perguntando tudo sobre o esporte, eu pensava assim, meu Deus, que menino inteligente. Porque se eu te pergunto, por exemplo, eu estou aprendendo muita coisa com você, eu estou aprendendo. E se eu me esforçar e te perguntar as coisas, você deve pensar assim, nossa, que cara esforçado, ele está querendo aprender, é esforçado, não é que ele está colhendo informação, ele está querendo aprender. Então eu vou dar essa oportunidade para ele, porque talvez ele se torne um astro, porque ele aprendeu comigo. Então eu sou uma pessoa esforçada, que vou lá e busco informação. Eu vou lá numa escola boa, me informo com os melhores, para estar aqui nesse podcast aqui, né? Então eu me preocupo em entregar resultado, né? Então as pessoas que veio para minha vida, várias pessoas que veio, hoje não está mais, não deu certo, começou as coisas a andar, as pessoas começou a não seguir mais ou menos ali, aí teve
que cada um ir pro seu canto, isso acontece, isso tem que acontecer. Tá tudo bem, faz colocar no parte lugar. do ciclo, Faz né? parte, sim. Tem que entender que assim, eu vivo na vida jogando sementes. É. E aí a gente vai buscando os frutos. E os frutos que estão na cesta, ok. Os que não estão, tá tudo bem. O que a gente não pode deixar é de plantar a semente. Plantar, porque a colheita é certa. Porque a colheita acontece. A colheita vem. É. Agora, conta um pouquinho, vamos para um novo tópico, que é para falar quais as dificuldades que você teve para empreender. Porque todo mundo sabe, né, nós estamos num país que não é uma coisa simples. Empreender aqui no país, no Brasil, é bem difícil. E como que foi aí a tua jornada nesse caminho com as dificuldades? Olha, tipo, por exemplo, uma coisa que eu achei muito difícil não pode até não ser difícil, né? Mas uma coisa que eu achei meio complicado, por exemplo, antes da pandemia, eu montei uma academia. Aí eu falei assim, montei uma academia. Aí eu ia montar também 4 salões de beleza. Aí eu montei uma academia e montei um salão. Né? O nome da academia era Academia Top 10. E o nome do salão era Estúdio Hair Top 10. O pessoal, o Claudio me ajudou a desenvolver, aí eu não sei nem falar essa palavra aqui. Aí eu ia montar 4. Aí eu falei assim, opa, ok. Só que tinha um colega meu que falava assim, cara, você quer ser empresário. Só que é muito fácil você montar até 10 empresas. Agora, o problema é para manter a empresa, é para você ter uma equipe boa que fala junto e faz, que toma posse de alguma coisa e executa e te entrega o resultado aqui, tá aqui. Ok, mas aí tipo, eu paguei para ver. Então um empreendedor, ele tem coragem de apostar, de arriscar. Eu tenho coragem. Mas qual foi a sua dificuldade? Onde você encontrou a dificuldade? Qual foi a dificuldade foi quando eu fui precisar de pessoas para trabalhar comigo, que eu vi que as pessoas afirmavam uma coisa e quando eu saía fazia tudo errado. Então a tua maior dificuldade são com pessoas. Porque, por exemplo, eu queria que a minha academia, eu queria que o meu profissional desse uma atenção melhor para o meu aluno. Porque é o que eu vejo na academia, estou falando de experiência própria. Hoje é muito difícil você ver, ter ali uma atenção 100% ali e tal. A maioria dos caras, a maioria dos profissionais, eles não gostam do que faz. Eles não gostam do que faz. Você tem que gostar do que você faz. Se você é um profissional de educação física, você tem que fazer o 100%. Você tem que fazer. Se você, o aluno, está fazendo errado, você tem que ir lá e corrigir. Não, está errado. É assim. Faz mais uma repetição. É assim. Não é assim. Se é você que é o professor, eu estou aqui para ouvir você. Se você, por exemplo, está errado, está errado. E hoje eu vejo muito essa falha de alguns profissionais. Não estou citando o nome de ninguém, né? Enfim, então foi onde eu encontrei uma dificuldade muito grande de eu conseguir uma equipe para tocar as coisas que eu queria ter, né? Então eu achei dificuldade. Aí veio a epidemia, aí eu acabei desfazendo do salão, desfiz da academia, aí eu montei também uma loja, a epidemia continuou, a situação ficou feia, eu desfiz da loja também, né? Então eu encontrei dificuldade, porque eu montei uma loja bem bonita, né, com iluminação bonita, assim, algo bem legal, né? E aí eu não tive, aí a epidemia veio também, né? O negócio teve que fechar tudo, mas a epidemia aí também eu achei um pouco complicado lidar com pessoas, ter uma equipe grande de pessoas. Eu achei, eu senti, pode ter sido um erro meu. Não, essa é uma dificuldade bem normal. Pode ter sido um erro meu, mas eu achei uma coisa difícil, porque as pessoas não cumprem contigo, não cumprem bem com o horário, não sei porque. Não sei se foi porque, tipo, eu tratei negócio diretamente com a pessoa e a pessoa acostumou, tem isso também, né? Então, eu achei uma coisa muito... Eu falei, não, cara, como assim, cara? Eu consegui fazer tudo isso. Só que a equipe não tá boa, o pessoal não... Entendeu? O pessoal não é esforçado, né? E várias coisas, né? Tipo, tudo que um colega meu falou, eu vivi isso. O colega falou assim, ó, o seu funcionário, ele vai chegar lá, ele vai entupir o banheiro de propósito e você que vai desentupir porque você quer ver tudo ok dentro da sua empresa, você não vai conseguir sair, e é verdade, você não vai conseguir sair, você está aqui, você é dono dessa empresa. Se você vê que ficou um probleminha aqui, você não vai sair bem. Você fala, poxa, não ficou tudo intacto, não ficou tudo limpinho, tudo organizado. Se bem ficou essa mesa, você vai sair, você vai estar preocupado, poxa, não ficou tudo intacto. Amanhã quando a equipe chegar,
a mesa vai estar danificada, né? Então, você se preocupa com isso. Só que a maioria das pessoas não vai se preocupar com isso. Não tem esse compromisso. Ah, é da Jane, deixa quebrar. Então, eu falo, quem tiver uma equipe boa, pode cuidar desses funcionários. Porque uma equipe boa se forma. Exatamente. Essa é uma situação, né? Exatamente. Porque eu acho que realmente, a gente vai chegar na Jaqueline, mas para mim também, a mão de obra, o encargo é uma situação delicada, mas isso se forma. E aí, assim, até no meu mercado, a gente tem até uma equipe. Então, por quê? Porque acha que a equipe nunca vai fazer e nunca vai atender. O empreendedor, ele tem muito isso na veia, né? Eu vou lá, eu faço, eu tenho aquela coisa de guerra, então eu tenho que matar um leão por dia, então eu tenho que fazer. E muitas vezes eu percebo isso, e isso para mim é um mega tratamento, porque a gente precisa discipular pessoas. E o melhor empreendedor é aquele que consegue discipular. Aquilo que a gente falou de transbordar, é de formar outras pessoas. Nós não estamos aqui simplesmente para ser o dono da verdade e carregar a empresa nas costas. Então hoje eu tenho estudado muito em questão disso, que é, você não precisa ser. E eu vejo uma filosofia que assim, eu sou muito boa, então eu tenho que trabalhar das 7 da manhã às 10 horas da noite, porque eu tenho que trabalhar. E não necessariamente você é muito bom só porque você só trabalha. Talvez você seria muito melhor. E muitas das vezes, né, isso se torna um sobrepeso, assim, e ao invés de você ter tempo para progredir, crescer, você fica ali estagnado, porque não, só eu consigo fazer isso, você não consegue delegar para outras pessoas. Né? E da mesma forma que acreditaram em você um dia para você delegar certas coisas, nós precisamos fazer isso. Volta aquela velha questão de dar, doar, receber. Doar é aquela forma. Não pode parar em você. E no momento que você fala assim, deixa que eu vou fazer, porque aquele fulano não tem capacidade, para em você. Aí é a hora que você fica sobrecarregado, é a hora que você não consegue fluir e não consegue evoluir. Não, e você pode do outro, né? Sim. Porque o outro é tão capaz quanto você. Tão capaz Gente, quanto nós você. somos seres humanos iguais. Exatamente. Né? A tua mente é igual à minha. O que a gente precisa é desenvolver. Então hoje eu estou aqui na empresa, a gente está até num desafio disso, e eu falo, né, eu sou muito mãe, assim, daquela pessoa, tem que fazer, né? E aí eu falo para eles, olha, agora eu quero criar os filhos para o mundo. Então, mas tem porque... Não, resolve. E aí, né, às vezes eles me ligam, Sérgio, eu falei, mas sério que você me ligou para isso? Mas isso você pode resolver. E a partir do momento que você fala, a palavra tem poder, né? Pode resolver, ele vai resolver. Vai resolver. Vai fazer. Vai fazer melhor do que... Não, e eles já estão numa vaga assim, é bonitinho, né? Isso é muito Olha, legal. eu fiz isso e nem te liguei. Eu falei, que bom, não era mesmo pra me ligar, tava bonitinho, tipo, tem que fazer, pode fazer. E tá tudo bem se a pessoa errar. Tá tudo bem. Tem que assumir esse risco. Entende? Tá tudo bem se a pessoa chegar lá e não atender o teu cliente da forma que você achava que iria atender. Mas às vezes o cliente ele nem tá naquela expectativa de ser atendido como você achava que ele deveria ter sido atendido. Algo muito, tem isso então, também. eu acho que assim, é um trabalho, é saber motivar a equipe, porque uma equipe motivada, ela dá bons resultados. Exatamente. Né? Uma equipe bem treinada, ela traz bons resultados. Então, isso é uma característica do empreendedor. E eu falo porque eu estou nesta fase, de sempre achar que assim, não, o outro não. Não, o outro precisa ser treinado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ainda bato nessa técnica do ser humano esforçado e dedicado, aquilo que a gente falou lá atrás. Por exemplo, se eu quero aprender algo com você, eu quero crescer, eu tenho que ir atrás da informação e te pedir ajuda. Como que eu faço isso aqui? Como que funciona isso aqui? Né? Eu vou fazer um curso numa empresa, não vou falar o nome da empresa. Quando eu for fazer o curso, eu já sabia que eu já sabia que eu ia tirar de letra. Por que, Cabal? Porque eu já pesquisava há anos, eu já estava conectado ali. Quando chegou lá no curso, eu tirei de letra. Eu simplesmente, opa, tá aqui. Opa, o pessoal ficava assim me olhando assim. Opa, tá aqui. Por quê? Eu me preparei para aquilo. É aquilo que eu falo. Tudo é uma preparação. As pessoas chegam hoje, eu quero fazer isso, mas quanto você paga? Quanto isso, quanto aquilo? A pessoa não mostra uma prévia do que ele pode fazer. Cadê o seu projeto? O que você faz? Porque alguém precisa ver, você precisa ver o que eu faço. O que você faz? Eu faço isso, isso e isso. Procura aqui, tal do Google aqui, o que eu faço? Então você tem uma bagagem, você tem algo a oferecer. Você falou, opa, vou fechar uma coisa com esse cara, que esse cara tem algo a me oferecer, esse cara tem uma bagagem. Mas por quê? Mas para isso acontecer, eu venho de lá de trás plantando todo dia. Mas você é um empreendedor.
Entendeu? Por isso que você é assim. Por isso você está na cadeira do empreendedor. Os teus funcionários todos não vão estar na mesma cadeira que você. Não dá para cobrar dele isso. Muitas vezes a gente está lá que é o que a gente precisa dar. Às vezes você precisa ir lá falar para o teu funcionário e dizer o seguinte: olha, eu já pesquisei para você. Você precisa fazer assim, 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 assim. E está tudo bem. E talvez você vai ter outro funcionário que vai virar e falar assim: chefe, como que eu faço isso daqui? O esforçado. E o outro que vai vir e falar assim: eu já pesquisei, eu já fiz tudo para você. E está tudo aqui, ó. Só precisa você assinar. Exatamente. Tem todo tipo. Nós, como empreendedores, precisamos ter o discernimento de saber o talento de cada um. Verdade. Porque cada um tem um talento. E as pessoas não estão com essa, gente. Não são. Isso Eu passei um desafio na minha vida que foi muito. E eu estou falando isso aqui até abertamente porque é o meu maior desafio também. Entende? Tipo, é o bichinho que me pica. E eu trabalhei muitos anos com a minha família, né? Meu pai era o dono da empresa e nós éramos em 3 filhas e cada uma cuidava de um departamento. E eu achava que o quê? Todo mundo tinha que ser igual a mim. Porque eu era a pessoa intensa que queria trabalhar, queria fazer, que isso queria, né? Trazia São Paulo dentro da minha cabeça. Mas o outro não era igual. E, gente, pra mim foi a minha maior frustração da minha vida, ao ponto de eu ter aprendido a falar: eu preciso aceitar o outro e entender aquilo que ele tem que oferecer. E os ovos estão dentro da cesta. Não, né, tipo, na mão. Não é todo mundo igual. Não é. Então, algumas coisas as pessoas precisam ser um pouco flexível. E tá tudo bem. Dentro desse sentido, não quer dizer que eu preciso manter dentro da minha empresa pessoas que são descomprometidas, pessoas que não têm responsabilidade, pessoas que não são também aí para o Brasil. Não que é uma grande diferença. É uma grande diferença. Esta pessoa precisa ser descartada e dizer: eu não quero aqui dentro da minha empresa essa pessoa. Porque essa pessoa não vai me agregar em nada. Essa pessoa vai entrar, vai perder tempo, vai desperdiçar meu dinheiro, vai desperdiçar meu nome, vai, por exemplo, não atender meu cliente da forma que eu quero porque ele é relapso. Isso é um ser humano. Agora, você pode ter uma outra pessoa que não seja exatamente com as mesmas características que nós, mas que ele seja bom naquilo que ele faz. Até tem isso, né? O diverso... Como que é o nome que fala? Me fugiu agora da mente, mas é como se fosse o perfil. O perfil comportamental da pessoa. Cada indivíduo tem um diferente. Né? Tem lá o empreendedor, Ai, desculpa, eu não lembro de cabeça agora todos. Na próxima a gente... Mas tem lá o... Ai, vamos pesquisar. Okay. Que é o desafio de cada um, né? Mas eu sempre falo para as pessoas que o ser humano... Claro, isso já vem de quem é empreendedor, como a gente falou. De você assumir toda essa responsabilidade e ser uma pessoa exemplar e focada no que você quer. Se você acredita naquilo, você vai ver negócio em qualquer coisa. Que é o do empreendedor. Aqui, já achei. Os perfis comportamentais, que é o comunicador, o executor, o analista e o planejador. Tem os 4. O que geralmente é o empreendedor? O executor, que ele tem que fazer. Ele executa, Mas não quer dizer que dentro da tua equipe você não precisa do planejador. Precisa. O planejador é aquele que vai estar lá. Tranquilo, entende? Então tem tudo. E mesmo a gente tendo, e aí eu digo, eu acho que 80% hoje dos empresários e dos empreendedores tem talvez uma dificuldade aí com a mão de obra, mas realmente eu acho que a gente precisa desenvolver essa mentalidade emocional para que a gente consiga lidar com qualquer tipo de pessoas. Como que é lá, Jaque? Jaque não tem toda... É mulher, né? É mais mulher mesmo. Mas assim, você falando sobre a grande dificuldade de empreender, né? Pra mim, assim, na minha vida, não sei se você tem filhos. Não. Acho que foi uma dificuldade que depois eu descobri que foi a minha maior força. De ir atrás de tudo, né? Do que eu preciso, dos meus sonhos, de não desistir. Então, assim, minha maior dificuldade como mãe, como mulher, como mãe, né? No começo, sempre foram meus filhos, porque assim, no começo você fala: olha, eu trabalho registrado, eu tenho um horário, né? Entrar e sair. Mas, poxa, eu não tenho tempo com meus filhos. Vou empreender. Aí é a hora que você descobre que você realmente não vai ter tempo. Né? Mas eu tinha uma flexibilidade, né? Preciso faltar para uma reunião, preciso
mas sempre tive esse mais obstáculo, essa dificuldade por querer ser mãe ao mesmo tempo, empreendedora, ao mesmo tempo. Então, assim, mas eles me fizeram descobrir que na verdade, assim, a minha maior dificuldade eram eles. Mas eles faziam com que me tornasse a maior força, a minha maior motivação também. Então, assim, como mãe, né, como empreendedora, a minha maior dificuldade foi essa, mas essa dificuldade me fez ter a maior superação, né, na vida, de correr atrás dos meus sonhos, de não desistir, porque era tudo para eles e por eles, né. Então, para mim, assim, foi o que eu mais encontrei dificuldade de empreender no momento, foi meus filhos. É uma tarefa, né? A tarefa da mãe, né? A tarefa da mãe. Da mãe, da dona de casa, empreender, tudo. Hoje eu falo, filhos, eu não consigo, eu não penso. Até hoje estava na Leroy vendo uns atlas para uma cliente, e aí encontrei uma outra pessoa que a gente começou a conversar, possivelmente pode ser uma cliente, e a gente começou a falar disso de filho. E eu falo, eu sempre posterguei, porque para mim o trabalho sempre foi a prioridade. Então eu achava que é muito difícil eu conciliar minha vida hoje com uma criança. Como que eu consigo dar conta dessa criança? E aí eu sempre pensei que no dia que eu decidi ser mãe, eu tenho que ser mãe. Não vou terceirizar esse assunto. Então assim, puxa, vou ter alguém que me ajude, ok, mas ela não vai ser a mãe do meu filho. Eu vou ser a mãe, né? Ele é meu, assim. Tem que estar acostumado, eu sempre me falo assim, tem que querer ficar comigo, ficar no meu colo, não no colo da babá, essas coisas, enfim. Então ela vai ser para me auxiliar. Mas quando eu penso de dar conta disso, não é uma coisa simples. Não é. Não é, né? E a mulher, ela tem esse poder. Tem esse poder de ser mãe, empreendedora, dona de casa, esposa. Consegue usar várias caixinhas do mesmo tempo. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, você sabia? E todo mundo fala, mas imagina, você é super simples, a sua vida, consegue, você pode trazer, você pode fazer não sei o quê. Eu falei, gente, não posso, não. Existe aqueles que, né, são aquelas pessoas que são mães e deixam ali o filho, como você falou, a babá ser mãe, e existe aquela que quer estar presente, né? Mas a mulher, quando ela quer, ela consegue, assim, é uma dificuldade grande, porque é um amor que você não... Se você resolve, não, eu vou tomar a frente, eu quero ser, né, como você falou, eu quero ser a mãe, eu quero cuidar, eu não quero deixar na mão de ninguém, então se torna um grande desafio para quem empreende, realmente, porque não é fácil. Você conseguir, porque assim, como a gente fala, né, você quer empreender, você tem que se dedicar àquilo. Mas quando você empreende, você é mãe, você não consegue só se dedicar à empresa. Se você é mãe mesmo, tem que se dedicar aos dois, a ser mãe e a empreender. E não é fácil, não é uma tarefa fácil. Então, para mim, assim, foi a maior dificuldade e um grande desafio para mim, que eu tenho superado a cada dia. E nos negócios, teve a questão assim, faltou cliente, faltou dinheiro, tava lá, faltou as ideias, pensei de ir para o sul, puxa, não deu certo ir para o sul, agora tem que ir para o leste, começar do zero tudo de novo, como que foi? Várias dificuldades, né? Principalmente para quem empreende do zero, né? Sempre vai ter a tal da dificuldade financeira. Às vezes você tem um objetivo, você tem uma oportunidade, mas vem a dificuldade ali de você conseguir levantar um financeiro, né? Então, para mim também uma dificuldade sempre foi essa. Já tive, como eles falam, né? Quem corre, o empreendedor, ele tem aquela velha frase, né? Tem que correr o risco de sonhar. Esqueci agora, como que é a palavra? Nossa, agora me deu um branco, não tô lembrando. Passou. Vai ter que buscar no Google. Buscar no Google. Igual a gente fez. Mas peraí, que eu vou lembrar. É. E assim, tá, lembrei. O mundo é daqueles que têm a coragem de sonhar e correm o risco de viver os seus sonhos, né? Muitas das vezes eu tive essa dificuldade financeira e vendi minha casa para comprar um carro, porque a minha maior dificuldade era financeira, porque eu tive grandes propostas de empresas, como eu te falei, eu fui atrás do Sim, e quando me veio essa oportunidade, cadê a estrutura? Né? Então eu corri esse risco e vendi minha casa para comprar um carro para ir atrás dos meus sonhos. Então também sempre foi uma grande, porque eu vim de uma família também muito humilde, né? E apesar, como eu falo, né, a questão de ter filhos, você ter que equilibrar aquilo, né? Não posso me doar 100%, então alguma parte você vai ter que faltar. Ou para os filhos ou para a empresa. Então isso traz também a maior dificuldade de você correr atrás, você conseguir correr atrás 100% daquilo, se dedicar 100%. Então, uma das maiores dificuldades é isso também. Eu sempre trabalhei muito só, assim, questão de... Já tive também, como o Cosme falou, equipe, já trabalhei com festas, né? E assim, já tive essa dificuldade que a Jane também falou. Eu ia lá fazer o evento e contratava as meninas para me ajudar. Né? Na hora eu via que elas
estavam ali, eu já queria tomar frente. Não, elas não vão conseguir, deixa que eu faço tudo. Então também é uma dificuldade também que eu já percorri, já passei. E não é fácil, né? Porque você fala, não, ela não vai saber. E se eu virar as costas e ir lá buscar outra coisa? Então, por muitas vezes eu me prejudiquei porque eu podia confiar, passar ali, né? Tudo que tinha que ser feito, confiar, mas não, eu queria fazer, eu queria estar ali. E aí isso me atrapalhou muito também, foi uma grande dificuldade também com equipe, já tive equipes para mim, que trabalhei na época de festa, essas coisas, e é uma dificuldade, realmente. A gente acha que só nós temos o poder de executar, só nós temos o poder de fazer, e não é sempre assim. E eu falo, muitos dos empreendedores têm isso. Eu conheço bastante gente que pensa dessa forma. Eu pensei assim, eu penso ainda, estou tentando sair dessa bolha aí, ao ponto de, por exemplo, eu viajar com o celular na mão. O tempo inteiro. E eu sou bem dominante, assim, bem em cima. As pessoas falam, nossa, gente, eu tenho câmera aqui em todos os lugares, eu trabalho com computador aqui, câmera do lado, meu celular tem câmera, eu acordo. Então eu sou bem, não sou simples não, assim, né? E pra mim era muito difícil. E eu achava, até aquele momento, porque tudo isso está construído dentro das nossas crenças. Então, por um certo tempo da minha vida, eu achei que tudo isso era muito saudável. Então tá tudo bem, as pessoas falavam sempre pra mim, mas você precisa de um tempo para você descansar. Então você precisa, né, eu tava na praia, pô, aproveita isso. E eu falava, não, imagina, eu tenho que dar graças a Deus que eu estou aqui e eu posso estar trabalhando, porque eu poderia estar lá no escritório. Na minha mente, tá na minha mente isso. Entende? E não vai mudar. Eu poderia deixar tudo lá e ficar lá curtindo aquele momento que eu tava. Se eu me propus estar ali, as coisas não vão acontecer. Não vai. Não. Entende? Não vai. Mas é a nossa crença. E o empresário tem muito isso, porque ele pensa, eu fiz, e isso está muito, eu acho que está muito relacionado até ao instinto materno, e aí eu que fiz, eu que dei meu sangue, eu que estou lá, eu que estou correndo o risco. Se o fulano não fizer certo, eu vou perder o cliente, eu vou fazer isso, então foi eu que lutei para tudo aquilo, E, gente, a gente não tem o controle de todas as coisas. Não tem. Quando você começa a entender. E eu passei por algumas situações. E a partir do momento que é engraçado, você falando, eu tô pensando, lembrando das cenas, né? A partir do momento que você faz isso, você tira a pessoa até consegue delegar, mas você tira o poder dela. Você tira o poder dela, então ela acaba não conseguindo executar porque você não acreditou. Você falou, não, isso aqui ela não vai conseguir fazer, deixa que eu faço. Aí você vai lá e abraça o mundo e fica sobrecarregado. Né? Então, você falando, eu tô lembrando aqui das cenas acontecendo comigo. Porque tem. E aí o que tem que acontecer? Começar a perder poder. Exatamente. E não é simples. Às vezes, eu mesma, quando comecei a ter um choque assim, não foi numa situação muito boa, não. Eu tive bastante dificuldade do empreendedorismo. Eu nunca tive essa questão de... Eu sempre, na minha mente, tudo aquilo que você acredita é o que acontece. Eu sempre achei assim, tudo aquilo que eu for a mão vai acontecer. Se você falar assim pra mim, você não tem nada, vai ali vender cachorro quente, eu vou falar, eu vou estourar vendendo cachorro quente. Porque você acredita e dá o seu melhor. É o que eu falo. Porque eu sei. Se você falar assim, olha, hoje você precisa sair daqui, vai ali, monta uma loja de roupa, eu vou falar, eu vou estourar. Eu só preciso de um tempo, eu vou estourar. É o que eu falo. É aquela velha frase, né? Tudo aquilo que você vê e foca, e isso se transforma. Você acredita. Quando você acredita, você dá o seu melhor. Né? Você vê na motivação do Silvio Santos, ele fala assim, se você for um cortador de cana, você tem que ser o melhor. Um faxineiro, tem que ser o melhor faxineiro. Por isso que quando eu fui vender meus bolos... Todo dia. Então, mas eu nem penso só a questão de ser o melhor, porque eu nem acho que eu sou tão boa assim. Não, não é o melhor. Não, sim, mas tipo, você tem que se entregar. Não adianta que se você... É que assim, olha, por exemplo, nesse sentido, eu pensaria, se eu for a melhor funcionária, eu vou ser a melhor funcionária. Isso eu penso que está numa questão de excelência. Tudo aquilo que eu for fazer com excelência, eu posso ser tipo a faxineira, como eu posso ser a recepcionista, eu vou ser a melhor naquilo que eu estou fazendo. O melhor de você. O que eu falo é o negócio. Sabe assim, quando você, tipo, de verdade, hoje eu até gosto, até a mentoria que eu tento trabalhar para isso, é assim, o que você quer fazer de negócio na sua vida? Porque se você me falar o que você quer, eu vou ter a ideia e como você vai montar. Exatamente. E a tua estratégia de como que você vai estudar. Eu estou aprendendo muito com você. Vai acontecer. Eu lembro uma vez, eu namorava com um rapaz e ele trabalhava CLT e trabalhava pro governo. Ele trabalhava na minha empresa terceirizada, trabalhava pro governo. Ou seja, quase não trabalhava, né? Tinha uma vida super tranquila. E aí eu falava pra ele, porra, você tem que empreender. Porque assim, imagina eu jamais posso casar com um cara que não seja empreendedor. Não tem, não dá. Não dá. Não funciona. Eu mato o cara, coitado, dá dó de ver, porque não tem condição. Não tem condição. Não tem condição.
Então o cara tem que ser muito... Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu falo muito isso. Que era a crença. O cara tem que ser muito Diga mais que empreendedor quando, do que diga que eu. faz. Porque se ele for menos do que eu, com certeza eu vou passar por cima dele. Vai dar problema. Vai dar problema, ele vai se sentir tipo... É. E aí tinha essa situação. Encurralado. E o cara falava assim, não sei o que, por que você só pensa nisso? E eu falava, você precisa empreender, você precisa montar um negócio, você precisa não sei o quê. Aí ele saiu da empresa e aí a mãe dele comprou um sítio no interior. E lá no interior vendia assim um sorvete top. Era bem gostoso. Sabe aquele sorvete que a gente compra tipo no bairro, R$2,50, baratinho? Mas era muito gostoso. E tinha a fábrica lá. Não lembro nem o nome da cidade. E aí eu falei, você saiu da empresa, você pegou uma grana, monta uma empresa. Poxa, o que eu vou fazer? Gente, na hora montei o plano dele. Ele, você vai fazer o seguinte, você vai vender esse negócio, você não vai vender um, você vai alugar um lugar, você vai montar como se fosse uma lanchonete, uma sorveteria, porém você não pode só vender sorvete porque, o país, a gente vive num país tropical, então senão você vai passar fome. Isso. E aí você vai contratar sacoleiro, que na verdade, você sabe aquela moça do Yakult? Vai contratar um monte de gente, as pessoas vão vender, Montevideo, você vai fazer isso, você vai investir isso, você vai ganhar tanto, você vai fazer isso, faça isso. Você vai ter dinheiro. Entende? Então pra mim isso é muito tranquilo. Então, o que você tem que fazer? Esses dias eu estava até jantando com uma amiga lá, eu queria tanto fazer, e ela é juíza. Eu falei, monta uma mentoria dizendo o que você precisa ver no processo. O que o juiz lê no processo? O que vocês olham lá? O que você analisa? Então, monta e ensina os advogados não sabem fazer. Exatamente. Então, sabe, você fala, eu vou pensar alguma coisa. Então, isso pra mim é meio tranquilo. E quer dizer que eu faço tudo com maior excelência? Eu não sou uma pessoa de extrema excelência, eu não sou uma pessoa muito organizada. Mas a minha mente vai. Então eu consigo projetar. Acredito eu que você é a melhor de você, né, da sua versão. Você dá o melhor dentro das suas condições, né? Por exemplo, se você chegar e falar para mim assim, faz isso, e eu colocar um obstáculo ali, eu nem tentei, eu vou fazer de qualquer jeito. Se você fala assim, pega esse computador, eu penso dessa forma, eu tenho que tentar, antes de eu falar assim, não aguento, é pesado, eu tenho que ir lá e tentar. Talvez eu consiga. Sim. Só que eu nem tentei. Você foi em tal lugar? Não. Eu fui, eu vou. Porque você está com saúde, você pode se esforçar mais. E é o que eu falo? E eu não vejo isso da grande maioria. O pessoal tem tudo aí. É que o povo vive na manada, né? O ser humano está acostumado, tipo, vamos lá, por que eu tenho que fazer? Assim, eu acho assim, quem quer evoluir, evolui. Evoluir dá novas oportunidades. Sabe por que eu estou aqui conversando com você hoje? Porque eu vi o anúncio na internet, do seu anúncio, eu me interessei, cliquei e estou falando com você. Então o que eu tenho que fazer daqui para frente? Dar valor a essas oportunidades. Porque se eu dar valor a essa oportunidade, eu posso crescer através daqui. Então se eu conseguir, é mérito meu. Só que tudo bem, eu tenho que saber lidar com as pessoas lá fora, porque as pessoas vêm para tentar tacar pedra e tentar tomar o que você tem. E está tudo bem, Neide, está tudo bem. A gente não pode gastar nossa energia com isso. Com isso, exatamente. Com negativo. Então hoje, a internet, a tecnologia, ela veio para levantar a gente. E assim, as pessoas que a pessoa que não tem visão nenhuma, deixa passar tudo isso. E o tempo vai passando, e vai empurrando com a barriga. E sabe o que o neguinho faz? Contar historinha triste. Tá chovendo, reclama da chuva. Tá sol, reclama do sol. E não quer botar para quebrar. E eu vejo as pessoas com... eu puxo muito a orelha das pessoas, né? Porque você chega para mim e fala assim, qualquer um de vocês aqui, eu quero ser advogada. Legal, vai criar a carteirinha lá do OAB? Legal, tá bom, para você atuar, né? Tá bom, então você precisa, tá bom, vai lá para a faculdade. Vai lá. Só que depois que você começar a atuar, você tem que fazer um trabalho bom. Porque eu conheço um advogado, um colega meu, ele é um advogado muito avançado. É surreal. Eu acho que pelo que ele já falou, um colega dele, eu acho que ele é um dos melhores de São Paulo. A estrutura dele, o escritório é surreal, é uma coisa que você chega e fala, é sério? É sério. Mas o que ele falou? Quando ele se preparou para ser advogado, ele falou, não, eu não vou ser qualquer de um advogado. Por quê? Ele quer o melhor dele, ele está buscando algo de melhor para ele. Então ele está trabalhando, ele está honrando aqui o quanto ele se preparou para aquilo.
E quando você entra naquele campo de batalha, você quer fazer acontecer. E tem pessoa que quer fazer pela metade de qualquer jeito. Não sei o quê. Inventa um monte de coisa, eu vejo muito isso. As pessoas têm tudo nas mãos. Relapsas, né? As pessoas têm tudo nas mãos. E as pessoas que não têm oportunidade de ter a tecnologia, não têm oportunidade de estar aqui e faz acontecer. Entendeu? Então, é algo do esforço mesmo de cada pessoa. Né? Sim, é onde você faz o seu melhor, é onde você se destaca, né? É isso. E agora o nosso último tópico, hoje dentro do negócio. Qual o momento que você acha que está? Qual é a fase que você acha que você está dentro do negócio? Dentro da tua empresa, dentro da tua carreira, dentro da tua vida? Que fase você está? Você acha que está no começo, no meio, já está no fim? Já pode se aposentar? Já pode se aposentar. Eu acho que eu estou no meio. No meio. Eu trabalho hoje com a área da beleza, né? Todo mundo sabe já, e não foi sempre assim. Como eu falei, vendi bolo, depois eu trabalhei com festa, sempre rodeando, mas eu sempre tive o dom para aquilo, né? E minha história vem de lá de trás, quando eu tinha 13 anos, e eu fazia sobrancelha das minhas amigas. Né? E ali eu já nasci com o dom da beleza, né? Eu já nasci com o dom para essa área, eu sempre fui muito vaidosa, então assim, então a história vem desde lá de trás. Fui fazendo outras coisas e parei na... Então, não, já, por que você não faz a área da beleza? Tudo a ver com você, né? Você tem família também que tem um dom, isso. E muitos, não só sobrancelha, mas outros dons também. Então assim, acabei caindo aqui, né? E eu comecei, falei, não, é verdade, eu vou empreender. Então comecei, na verdade, já tinha o dom para isso, mas eu já tinha trabalhado lá atrás como cabeleireira, dentro de salões, fazendo outros serviços, mas foi quando começou a pandemia, foi quando eu despertei e falei, não, eu quero empreender. Foi quando eu comecei com uma pizza de R$10. Então não faz muito tempo que eu estou empreendendo na área da beleza, mas já tinha o dom desde lá de trás. Então eu acredito assim, que eu já não estou mais no começo, estou meio que no meio ali, né? Já querendo ensinar pessoas aquilo que eu faço, querendo mostrar para as pessoas que é possível uma pinça de R$10 mudar a sua vida. Então, eu já acho que eu estou ali no meio muita coisa para aprender ainda, né? Mas eu acredito que eu já estou ali no meio da minha trajetória. Eu já posso, a partir do momento que eu sair da parte de aprender e executar, eu já estou na parte de poder ensinar, de poder passar aquilo que eu sei, é o tal do transbordar, o tal de transmitir, né? Então eu acredito que eu estou mais ou menos assim meio aí. Esse é o caminho que você quer seguir para sempre? Quero seguir para sempre. Nasci para isso. Nasceu para isso? Nasci para isso. Nasci para mudar. Se identificou? Me identifiquei. Mudar a vida das pessoas ensinando e mudar a vida das pessoas elevando a autoestima, principalmente depois da pandemia. Muitas pessoas caíram em depressão, muitas pessoas não quiseram mais, desistiram da própria vida, né? E começa por onde? Pela aparência, né? Eu vou mais me arrumar, não vou fazer, não sou bonita, nossa, como eu sou feia, porque assim, pandemia ninguém tinha salão, né? Cada um começou a se virar. E aqueles que não conseguiam se virar, né? Então, poxa, mas então assim, eu pude realmente voltar à vida, né? Trazer vida, né? Através da área da beleza, eu pude trazer novamente a vida para muitas pessoas que me mandavam mensagem, nossa, Jaque, você elevou minha autoestima, eu tava, né, não queria nem sair de casa, não queria trabalhar, então olha como é importante, né, o que eu faço, né, e poder também passar isso para as pessoas, né, da mesma forma também que eu me reinventei na pandemia, apesar de que Deus me deu esse dom, mas muitas pessoas também têm o desejo, né, de empreender, de fazer alguma coisa, também tem ali um dom para a área da beleza que não se descobriu, então minha missão está sendo essa, está sendo mostrar para as pessoas, né, fazendo com que elas se descubram, né, que elas também podem ter o dom para isso e mudar a vida de muita gente. Então, isso te realiza? Muito. Eu acho que realmente, assim, isso tem o maior sentido, sabe? Às vezes você pode não estar no patamar ou faturando, enfim, várias coisas que você... Mas quando você se sente realizado como pessoa, eu acho que você já está aí na metade do caminho, sabe? Exatamente. É um grande retorno, né? Você já recebi mensagens assim emocionantes de vídeos de clientes falando, né? Você levou minha autoestima, eu sempre sonhei em fazer uma sobrancelha da qual você fez. Já vi pessoas olhando pro espelho e falando assim, nossa, procurei tanto uma pessoa que fizesse isso, ninguém nunca fez, você fez. Eu procuro tanto fazer. E você conseguiu fazer, você conseguiu, né? Então isso é muito gratificante, né? E o retorno, o financeiro vem, né? Quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? É consequência, né? É consequência. E você, Cavalo? Tá em qual momento da vida? Olha, Jane, eu vou ser sincero para você. Eu acho que, pela bagagem que eu tenho, para você que vai assistir esse podcast, se você pesquisar no Google e buscar lá
equipe Cavalo Eventos, você vai ver uma bagagem que eu acho que já é o suficiente. Eu posso falar que eu tenho uma trajetória, né? Então, aqui agora já está mais fácil de eu encontrar pessoas, né, que possam acreditar no meu potencial, que a gente possa trabalhar junto, né? Então, assim, eu sei que tenho muito para aprender, mas para mim a bagagem que eu já fiz, tem hora que eu fico assim me perguntando, como se eu não caísse essa ficha até hoje. Cara, mas como que já fiz tudo isso? Tem dia que eu vou ali, fico ali olhando os vídeos. Isso é muito gratificante. Teve um dia desse, mudando um pouquinho de assunto, dentro do contexto dessa bagagem minha, você pensa assim, como você se sente, você está realizado, né? Um atleta chegou para mim e falou assim, mandou um áudio para mim, esse áudio está aqui até hoje. Era 11 horas da noite. Ele falou assim, cara, você não tem noção do que a Cavalo Eventos significa para mim. Eu já competi com vocês várias vezes e nesse último campeonato eu convidei um atleta para fazer uma apresentação comigo em dupla e a gente se conheceu lá e a gente praticamente saiu namorando. Ou seja, através da Cavalo Eventos, a Cavalo já conseguiu unir casais, né, através da minha pessoa. Então eu fico pensando assim, cara, eu estou no caminho certo. E olha que bagagem, eu sozinho e as pessoas da minha equipe, né, e Deus, né, realizando sonhos, pessoas vindo de longe para competir com a gente, e você com aquele peso. Eu sou muito ansioso, tenho os problemas de ansiedade, né, e isso acaba até que me consumindo um pouco, porque eu me preocupo muito, porque é um peso ali para você, né, então, assim, eu acho que eu tenho uma bagagem, né, e tenho muito que aprender. Desde quando você iniciou, hoje a sua empresa já, quantos eventos você já fez, quantas vidas, né, você transformou? Já fiz. Hoje você se vê em que meio aí? Eu já fiz o 11º, né? 11º, e agora dia 12, né? Do mês 11, né? De novembro agora, né? Vamos realizar o Brasil Work Fitness da Cavalo Eventos, que vai para o 12º, né? Então, 12º. Sem contar os eventos pequenos que a gente fez dentro da academia, na New Sport Base. Acho que fiz mais uns 2, né? Então... Você acredita que já está bem avançado então, na sua trajetória? Eu não vou dizer que eu estou bem avançado, né? Porque se eu falar que eu estou bem avançado, o adversário pode falar assim, e eu? Né? Eu não vou falar. Mas, eu estou com a minha consciência limpa com o que eu fiz até aqui. E às vezes as pessoas reclamam dos eventos. Ah, mas isso não ficou legal, reclama. Mas isso é o seu ponto de vista, o que você está vendo, isso aqui. E o que eu fiz ontem? Você não vê. Então o ser humano, é da pessoa. Sim. Ele reclama de tudo. Nem Deus conseguiu agradar todo mundo. Então assim, ele reclama de você, do hoje. E o que você fez no mês passado? Porque não lembra, ele fala, e não dá mais um voto, que eu penso, não, tudo bem, ele errou. Não fez perfeito. Mas olha o que você fez lá atrás. Então as pessoas não veem. Então isso aqui é uma dica para quando você for falar de alguém, você olha assim, poxa, ele errou aqui. Não vamos apredejar essa pessoa. E o que essa pessoa fez, e o que essa pessoa fez lá atrás? Então o ser humano, é aquilo que eu falo. Por enquanto você está servindo alguém, está tudo ok. Quando você não consegue mais servir naquela proporção, neguinho vai te esculachar. Então o ser humano é difícil de lidar. Né? Eu vejo hoje muitos eventos, algumas pessoas falando bem e tal, vibrando naqueles eventos e tal, não sei o que e tal, ok. Mas deixa aquele promotor de evento fazer uma mudança no evento dele, ou acontecer uma coisa que acontece, neguinho vai em cima dele. Mas não vê o que o cara fez lá atrás. O cara está vindo servindo. Chegou uma hora que não conseguiu mais servir com aquela intensidade, a galera parte para cima. Isso é o que acontece muito. Né? É uma parte difícil de lidar. Né? Acho que é isso. Então, as verdades nós já transbordamos, já conhecemos aí um pouquinho da história de cada um. Um pouco, né? Porque se for fazer, senão vai amanhecer o dia. Vai amanhecer o dia aqui. E fica, né? Porque a gente tem eu acho que essa parte... Se bem que amanhã é feriado, a gente pode emendar, né? Até as 8 da manhã. Gente, eu acordo 4h30 da manhã, 1 hora da Não, mas sim, eu acho que essa parte de empreendedorismo,
de contar assim, nossa trajetória, nossa vida, a gente vai lembrando de muitas coisas, né? Tem muita coisa para falar. Então, assim, acho que esse podcast aqui é pouco para o tanto de história que nós temos para contar, né? E são histórias boas, bonitas, superações, de sacrifícios e eu acho que... Altos e baixos, né? Altos e baixos. Não, e a vida do empreendedor é muito isso, né? A vida de negócios, a vida de realmente ter esse encargo aí com pessoas. Todo dia é uma cena, todo dia é um desafio, né? Você acorda de manhã já tendo que matar um leão. A repetição, fazer tudo, repetir tudo de novo. Não, é a questão do infinito. Exatamente, é infinito. É a questão do acreditar e correr atrás, né? Ir atrás. Que aí você é capaz de sacrificar, fazer qualquer coisa, porque você acredita no seu sonho. Você vai, né? Porque quando você olha e você entende que você está num patamar que... Porque quando, né, eu falo, você está na metade do caminho, talvez pode ser que você não esteja... Mas quando você está realizado e transbordando, você já passou. Você tem coisas para oferecer. Exatamente. Então você já tem uma experiência que você pode plantar na vida de outras pessoas também. Eu já cheguei nessa parte, né? Que isso é o mais importante, é acreditar nisso. Realmente, como a Jaque falou, o dinheiro ele é a consequência. Consequência do que ele faz. Mas quando você tem esse avanço, e isso é muito de mentalidade, né? Porque quando você enxerga e fala, olha, eu estou aqui hoje, mas não somente mais para receber, mas para começar a dar, para fazer, para, né, eu construí isso daqui, não foi fácil, eu passei por dificuldades e né, eu sempre digo que nos momentos mais difíceis são os momentos que nós somos mais forjados. Sim. Né, você Desculpa, te cortei. Realmente para você ter experiência, né, você não cria experiências na abundância ou alguém passando a mão nas suas costas, mas você cria experiências, às vezes, você sendo lapidado. Então, com a nossa própria história, com a nossa própria história de vida, nós conseguimos passar isso, né? Mostrar para outras pessoas, né? Que é o que eu tenho feito, né? Passei por isso e você, acho que já... Então, né? Trazendo um pouquinho para a questão de você acreditar, o ensinamento mesmo, né? Para você mostrar para a pessoa que ela pode, né? Exemplo disso, uma aluna minha, né? Que eu dando curso para ela. E por muitas das vezes eu já tive essa dificuldade de você, eu estar ali aprendendo com o professor e ele estar ali em cima de mim como se eu não tivesse a capacidade de aprender, aquela pressão. Eu falei, não, eu quero ensinar de uma forma diferente. E a partir do momento que eu fiz ali a parte da aula teórica e depois passei para a prática, eu falei, olha, agora é você que vai fazer. E eu fingi que eu não estava ali, né? E eu falei, olha, não é que eu não estou te dando atenção, eu estou te observando, mas fica tranquila, você consegue, você pode. Porque a palavra tem poder, né? Capacitar o outro, você né? Pode, motivar. você tem a condição para isso, de ser melhor do que eu. Né? E o que eu faço aqui você pode ultrapassar, fazer muito além. E eu fui falando ali na cabeça dela e ela, não, calma, respira, vai fazendo, aí você consegue, eu não vou colocar a mão porque você sabe também. E ela foi desenvolvendo de uma forma que eu, acho que no quarto dia de aula, eu falei para ela, tudo bem, tá nervosa? Não, eu tô atendendo em casa já. E ela desenvolveu de uma forma que eu achei assim, inacreditável, né? Porque ela começou a ver o potencial que ela tinha, né? Através daquilo que eu estava ensinando para ela. Então eu acho isso muito bacana. Ela se encontrou. E eu acho que isso, um bom líder prepara equipes para que as pessoas vão mais longe do que a gente. Sim. Então realmente não é só pensar aqui, é preparar pessoas para que eles vão adiante. Vão adiante. Para que eles levem. E gente, não até. Jesus fez isso, né? Sim. Jesus era o nosso maior padrão de líder. Ele preparou pessoas para que hoje você pudesse testemunhar dele. Exatamente. Então, esse é o melhor empreendedorismo, esse é o melhor empresário. Prepare pessoas para que as pessoas vão trabalhar aí para você. Exatamente. Para que você alcance... E um dia poder falar, né? Foi ela que me Foi ele que fez. Tem uma aluna minha indo para Portugal. Olha, ela falou, vou para Portugal, professora, e vou levar os seus ensinamentos comigo. E eu aprendi muito. Isso é gostoso, né? Prazeroso. É muito gostoso, né? Você poder... Levar para fora. Não tem preço. Por hoje é só, então. Estamos aqui com mais um podcast, Top 10. Mais um Top 10. E na próxima terça estaremos aqui novamente. Vamos dar as mãos aqui, todo mundo aqui. Todo mundo aqui, vamos encerrar aqui. Cadê aqui? Top 10. Top 10.